Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos estudar possibilidades a partir daquele diagrama que nós estudamos na aula passada, nas páginas 33 e 34 da apostila, menos a letra C da página 34, que nós não iremos fazer. O restante, iremos fazer tudo. Então, começando aqui na página 33, na parte de cima, nós temos a continuação da atividade aqui da página anterior, que nós fizemos sobre o cara e coroa no lançamento de 3 moedas. Então, vamos lá, a gente tem que preencher o que está faltando. Na primeira linha aí, nós temos que uma moeda tem 2 possibilidades, cara ou coroa. Já no lançamento de 2 moedas, nós temos 2 possibilidades na primeira moeda, vezes 2 possibilidades na segunda moeda. Então, quantas possibilidades nós teremos no total? E na terceira linha, nós temos 3 moedas em questão. A primeira moeda tem 2 possibilidades, vezes as 2 possibilidades da segunda moeda, vezes as 2 possibilidades da terceira moeda. Então, multiplicando tudo isso, quantas são as possibilidades no lançamento de 3 moedas? Agora, pessoal, nós temos aqui o exercício número 1 da seção lápis na mão, que é o seguinte. Certo dia, 2 pessoas souberam de uma notícia falsa. Primeiro dia, onde está em vermelhinho aí, e eu representei aqui também no quadro. No dia seguinte, cada uma dessas 2 pessoas contaram essa notícia falsa para outras 2 pessoas, que contaram para outras 2 pessoas no terceiro dia, e assim por diante. Então, a gente tem que descobrir quantas pessoas sabiam dessa notícia falsa aqui no quarto dia. Então, veja só. Eu já comecei a fazer aqui. No primeiro dia, 2 pessoas ficaram sabendo da notícia falsa. A primeira pessoa contou para outras 2 no segundo dia. E essa pessoa aqui também contou para outras 2 no segundo dia. Já no terceiro dia, essa primeira pessoa aqui contou para 2 pessoas. Essa aqui também contou para 2 pessoas. Essa também e essa também. Aí a gente vai completar esse desenho até mostrar que essa última contou para 2, igual a gente fez aqui. Já no quarto dia é o seguinte. Vamos considerar essa primeira pessoa aqui do terceiro dia. Ela contou para um e contou para outro. Essa segunda pessoa também vai contar para mais um e para mais outro. E assim a gente vai completar todo esse desenho. E aí, pessoal, a pergunta que quer saber quantas pessoas ficaram sabendo dessa notícia falsa no quarto dia, a gente vai contar essa coluna aqui, ó, do quarto dia, que vocês irão desenhar. E depois, na parte de baixo aí, vocês estão observando que tem um retângulo grande e um retângulo pequenininho no final da página. Esse retângulozinho do final da página vai ser para a gente expressar a multiplicação que vai acontecer aqui. Então, vamos observar esse quadro. A nossa situação é bem parecida. Quando nós tínhamos 3 moedas, eram 2 chances na primeira, vezes 2 na segunda, vezes 2 na terceira.
Aqui nós começamos com 2 pessoas que contaram para mais 2, que contaram para mais 2 e assim por diante. Então, cada um desses dias é como se fosse as 2 possibilidades de uma moeda. Então, é como se a gente tivesse agora 4 moedas. Então, 2 pessoas aqui, vezes 2 pessoas aqui, que cada uma dessas contou, vezes 2 aqui, vezes 2 aqui. Então, a nossa multiplicação vai considerar esses 4 dias. Aí vai ficar bem parecido com esse quadrinho, só que com um dia a mais, que é como se fosse a 4ª moeda. Agora, na página 34, vamos fazer a letra B, que é continuação dessa atividade. No total dos 4 dias, quantas pessoas ficaram sabendo da notícia? Ou seja, na pergunta anterior, a gente analisou só a coluna do 4º dia. Agora, a gente vai pegar a coluna do 4º dia, mais a coluna que vai ser formada no 3º dia, mais a do 2º dia, que já está pronto aqui no quadro, mais a do 1º dia, que também está pronto aqui no quadro. Nós temos que reunir todas as pessoas desses 4 dias. A letra C, nós iremos pular. E no exercício número 2, nós temos os números 4, 7 e 8 e nós queremos saber quantos números nós conseguimos formar usando esses 3 algarismos, lembrando que aqui a gente pode repetir o mesmo algarismo para formar o número. Por exemplo, se eu quiser formar o 444, eu posso. Então, eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer nessa situação. Vamos lá. Temos os algarismos 4, 7 e 8. Nós temos que formar todos os números possíveis com esses algarismos, podendo repetir. Então, qual é a melhor alternativa aqui? A gente começar do menor para o maior, assim a gente não vai se perder. Vou começar aqui com vocês. O menor número que eu consigo formar nesse caso é eu usar 3 vezes o número 4. Então, o número 444 é o menor de todos. Vamos ver quem vai ser o próximo. Eu tenho que manter o 4 com o 4, que é a menor centena e a menor dezena. E agora vou alterar apenas a unidade pelo menor entre o 7 e o 8, que é o 7. Então, o próximo é o 447. Quem seria o próximo? Vou trocar o 7 pelo 8. 448. Não consigo mais formar nenhum número usando o 4 como dezena, porque eu já usei ele em 3 situações. Agora, então, eu vou manter o 4 como centena e vou usar o próximo, que é a menor dezena, que depois do 4 vai ser o 7. Então, eu consigo formar o 4, 7, 4. Consigo formar o 4, 7, 7. E consigo formar o 4, 7, 8. E daí por diante, pessoal. Então, vocês vão completar todos eles. Aqui eu dei apenas o pontapé inicial para vocês. E agora, deixa eu explicar como que vocês vão descobrir quantos números nós conseguimos formar no total. Vamos lá, gente. Isso é o que vocês vão conseguir observar também no quadrinho aqui embaixo. Aqui é bem parecido
com aquilo que a gente faz com as moedas. Mas nesse caso, eu não tenho só duas possibilidades, como cara ou coroa. Dessa vez, para formar esse número de 3 ordens, ou seja, centena, dezena e unidade, eu tenho 3 possibilidades para cada ordem. Por quê? Eu posso usar o número 7, aliás, o número 4, o número 7 ou o número 8. Eu tenho 3 chances de usar números na centena. Também tenho 3 chances de usar números nas dezenas, que são o 4, o 7 ou o 8, 3 opções. E nas unidades também tenho as opções 3, ou melhor, 4, 7 ou 8, ou seja, tenho 3 opções. A multiplicação entre 3 vezes 3 vezes 3 vai ser o total de números que eu consigo formar usando esses 3 algarismos. E assim, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje. Vocês irão completar o quadrinho aqui embaixo com o que está faltando com base nessa explicação, que já tem até inclusive aqui também. E assim, vocês completando, vão descobrir quantos números vocês precisam formar. E se vocês descobrirem quantos números, vai ficar mais fácil ver o que está faltando aqui em cima, tá bom? Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijão para vocês e até a próxima!